Amados irmãos, vamos adentrar nas Escrituras nesse momento. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir ela em Hebreus, a cartinha aos Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 12. Tá bom? Hebreus, o Novo Testamento, pertinho do final das Escrituras. Tá bom? Hebreus, capítulo de número 3. Minha versão é a NVI, tá certo? Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 12. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Deus fiel, Deus maravilhoso. Vai passando várias cartinhas, tá bom? Filipenses, Gálatas, Efésios, Colossenses e assim por diante. Hebreus, capítulo de número 3, o verso de número 12. Novo Testamento, Hebreus, capítulo de número 3, o verso de número 12, está escrito assim na palavra do Senhor: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pai, esta é a tua palavra. Fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Espírito Santo, cativa a nossa mente, o nosso coração, para entender quão precioso é, ó Deus, o teu evangelho. É assim que nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amados irmãos, em outras versões, nós encontramos no finalzinho do verso, que não se aparte de Deus. Em algumas versões, a sua é assim, que não se aparte de Deus, do Deus vivo, não é isso? A minha é se afaste, são sinônimos, tá bom? Mas a palavra apartar é mais próximo do original grego, que vai trazer vai trazer a referência da palavra apostasia em relação ao grego que foi escrito o Novo Testamento, tá bom? Então, amada igreja, nós falaremos um pouco hoje sobre a questão da apostasia pessoal. Apostasia pessoal, nós vamos ver o que é isso, como acontece isso na vida de um cristão, o que podemos fazer para isso não acontecer. Nós vamos aprender bastante, e eu tenho certeza que a gente não vai findar esse assunto nesta quinta-feira, nesse culto de doutrina, culto Bíblia. Eu tenho certeza que nós vamos levar esse assunto mais adiante, mais uma outra ou duas quinta-feiras, porque nós queremos assim instruir a igreja para que a gente possa estar em alerta, para que a gente não esteja dormindo, adormecido. Nós não queremos isso para as nossas vidas. Você poderia até perguntar: pastor, o que caracteriza a apostasia? E nós podemos dizer várias características, mas eu quero dizer essa para você: o abandono da fé outrora vivida. O que caracteriza, pastor, a apostasia? O abandono da fé outrora vivida. Eu tenho certeza que você conhece. Você conhece algum crente, alguma pessoa que em outro tempo seguia Jesus, em outro tempo servia no departamento de louvor, em outro tempo servia no departamento de evangelismo, em outro tempo era diácono, era diaconisa, em outro tempo era pastor, e agora ele apartou-se da fé. Agora ela apartou-se da fé. E o que significa isso, pastor? Segundo as Escrituras, chegou no ser desta pessoa a apostasia. Algo pessoal, a apostasia, o abandono da fé que viveu em outros tempos. O termo grego é definido como
decaída, ou seja, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo a que antes se estava ligado. Ou seja, a pessoa que em outro tempo estava ligada a uma igreja local, tinha aquela comunhão com os irmãos, tinha aquela intimidade com Cristo, aí de repente decaiu na fé. Aí de repente desertou, de repente o coração se rebeliou contra Deus e afastou-se da presença de Deus. O que aconteceu, pastor? A apostasia bateu na porta, a pessoa entrou, abraçou-se com ela e aliançou-se com a apostasia. Muito bem, a palavra no grego refere-se a apostasia, aparece 2 vezes no Novo Testamento como substantivo. Essa palavra no Novo Testamento aparece 2 vezes como substantivo, em Atos capítulo 21, versículo 21, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. E nesse texto que outrora lemos, em Hebreus capítulo 3, versículo 12, como verbo, apaistetme. É cada nome, irmãos, em grego que a gente vai dizendo devagarzinho aí, os irmãos vão compreendendo, não precisa entender, mas que entenda que a palavra apasteme, traduzido, apartar. A tradução da palavra grega para o nosso português, o que mais se aproxima é apartar. Então, aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 12, aparece essa palavra, apartar do Deus vivo. Essa palavra é a tradução para apostasia. O escritor aos Hebreus, que os estudiosos bíblicos não trazem uma definição, um ou outro tem a ousadia de apontar para Lucas, outro para Paulo. Ele escreve, capítulo 3, versículo 12, diz, olha, cuidado. Cuidado, quando você diz cuidado para alguém, é porque existe um perigo iminente, próximo. Existe algo que vai causar dano à sua vida, ou espiritual, ou física. Então, quando nós dizemos cuidado, nós temos filho, e muitas das vezes nós usamos essa palavra constantemente no dia a dia. Cuidado, Eliabe. Eliabe, cuidado, cuidado. Está dormindo, né, irmãos? Está dormindo o Eliabe. Então, muitas das vezes a gente diz para os filhos, cuidado, cuidado. E para o esposo, para a esposa, nós também dizemos, cuidado com essa decisão. Cuidado com essa escolha que você está para tomar. Analise, preste atenção. Para amigos, a gente diz cuidado. Por quê? Porque é uma situação que pode trazer dano para a pessoa. E o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, para que a perversidade não banhe o coração de vocês, para que a incredulidade não se abrace com vocês. Tenham cuidado, porque se isso acontecer, aí a Bíblia continua, o escritor continua, se isso acontecer, a questão da perversidade e a incredulidade vai levar vocês para distante de Deus, vai apartar vocês de Deus, e a incredulidade vai habitar no coração de vocês, e a apostasia vai fazer morada no coração de vocês. Aí o escritor diz, cuidado, tenham os olhos abertos. Em outra passagem bíblica vai dizer assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia, por quê? Porque os desafios se apresentarão dia após dia para cada um de nós, irmãos. E nós devemos estar preparados à luz das Escrituras, não é à luz do intelecto. Não podemos, é claro, desprezar a nossa inteligência, mas em relação ao reino espiritual, a vida para com Deus, irmãos, a inteligência humana nada vale. Mas tem que ser a inteligência espiritual que Deus nos concede. Tem que ser com a mente de Cristo que nós devemos lutar e batalhar. Muito bem, eu quero agora, irmãos,
adentrar em alguns pontos para nós conhecermos um pouco mais em relação à questão da apostasia, tá certo? Vamos para o primeiro ponto nesse momento. Escute bem, a apostasia significa cortar o relacionamento com Cristo, assim apartando-se da verdadeira fé no Cristo vivo. Sendo assim, a apostasia individual pode alcançar aqueles que não guardaram sua fé em Jesus Cristo. A apostasia pode abraçar, irmãos, aqueles que não têm guardado a sua fé em Jesus. Aqueles que não depositam a sua confiança em Deus, e a credulidade chega junto. Igualmente o escritor aos Hebreus vai dizer: cuidado com a incredulidade. A incredulidade, cuidado com ela, porque ela pode apartar vocês do Deus vivo. A Bíblia diz que para agradarmos a Deus é preciso termos fé. Aquele que se aproxima de Deus é preciso que ele tenha fé, porque é impossível agradar a Deus sem ela. Sem a fé é impossível. Então este é um significado da apostasia: é cortar o relacionamento com Cristo, é apartar-se da fé verdadeira em Jesus Cristo. Eu, irmãos, conheço visivelmente pelas mídias sociais uma pastora, uma mulher muito famosa, vocês vão entender o porquê. Uma mulher muito famosa que já pregou em eventos de multidões, eventos pentecostais, é chamado de Gideões da última hora. E na minha adolescência eu ouvia muito os pregadores ali nos Gideões. Na mocidade também ouvia muito, amava demais. E uma das palestrantes, preleitoras daquele evento, era uma mulher. E ela contou seu testemunho. Ela era adepta do mesmo, ela amava pessoas do mesmo sexo. E depois ela converteu-se a Cristo, abandonou todas as práticas que desagradavam a Deus, e pregava a palavra de Deus, e era poderosa a palavra de Deus na sua boca. Era lindo ver ela pregando, irmãos. Mas depois de um tempo, ela apostatou-se na fé. Infelizmente, irmãos, ela apostatou-se na fé. Então ela cortou o seu relacionamento com Cristo. Ela abandonou, irmãos, a fé verdadeira em Jesus. Hoje ela defende o casamento do mesmo sexo. Hoje para ela é permissível por Deus. Ela agora é uma pastora, e os adeptos entram na sua igreja e lá ficam, e não é ensinado o verdadeiro evangelho, porque ela apartou-se da fé verdadeira, ela apostatou-se na fé. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia, meus irmãos. Vemos agora dois aspectos distintos da apostasia. Eu quero apresentar dois aspectos distintos da apostasia. Nós vimos uma característica da apostasia, que é o abandono da fé outrora vivida. Nós vimos agora também o significado da apostasia, que é cortar o relacionamento com Cristo, é abandonar, é deixar para lá, apartar-se da fé verdadeira. E nós veremos agora dois aspectos da apostasia, irmãos. O primeiro dele é a apostasia teológica, a apostasia sobre o conhecimento para com Deus, conhecimento para com o Criador dos céus e da terra. Pastor, o que é isso? Uma apostasia teológica? Isto é, a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos, ou de alguns deles.
O que é uma apostasia teológica? Irmãos, é rejeitar os ensinos de Cristo, é rejeitar os ensinos dos apóstolos. Apartou-se da fé. A fé do conhecimento para com Deus. É conhecimento para com Deus, é estudo para com Deus, a questão da teologia. Então apartou-se do conhecimento teológico, apartou-se dos ensinos de Cristo, não quer mais saber, vive agora pelo seu entender, pelo seu compreender, e não quer mais a luz das Escrituras. Quer aplicar os seus conhecimentos, quer aplicar a sua vontade, mas não quer mais aplicar a vontade de Deus. Eu vou ler com a igreja 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, o primeiro verso. 1 Timóteo, capítulo 4, irmãos, primeiro verso. Olha o que a palavra de Deus diz. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas nos últimos tempos, irmãos, muitos abandonarão a fé. Infelizmente, essa pessoa que eu falei para vocês, ela é uma das que abandonou a fé, que deixou, apostatou-se, a apostasia pessoal, irmãos, abraçou ela e ela disse: vamos viver juntos, de mãos dadas, vamos tomar café, almoço e vamos jantar juntos, eu quero viver com você. Ela abandonou a fé nos últimos tempos, ou seja, a fé, e vão seguir, irmãos, espíritos enganadores e doutrinas de demônio. É isso que eles vão seguir. Por quê, pastor? Porque eles não mais ensinarão as Escrituras, irmãos, e já está à porta. Tudo isso que nós estamos falando aqui está à porta. Esse verso já está à porta de muitos cantos, de muitas cidades. Pessoas se apartando da fé genuína, abandonando o relacionamento com Cristo para seguir ensinos de espíritos enganadores, ensinos, doutrinas de demônios. É o que a Bíblia diz. O Espírito Santo está falando ativamente aos nossos corações, para que a gente não se iluda, irmãos. Nós temos que viver o verdadeiro Evangelho. Nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Se o nosso coração aprova ou não, não importa. A nossa fé tem que abraçar os ensinos da Bíblia, os ensinos de Cristo, os ensinos dos apóstolos, porque muitas vezes, irmãos, o nosso coração não quer abraçar a palavra de Deus, o nosso coração quer rejeitar a palavra, mas a Bíblia diz que o justo, ele não vive pelo coração, o justo ele não vive pelas emoções, o justo ele vive pela fé, irmãos, ele vive pela fé. E essa fé, irmãos, nos faz olhar para as Escrituras, essa fé nos faz almejar pela Bíblia, essa fé nos faz olhar para a palavra de Deus e dizer: eu preciso desta palavra, eu não quero minhas convicções, eu quero a palavra de Deus dentro do meu ser e vivê-la. Primeiro aspecto, irmãos, da apostasia, é a apostasia teológica. Eles vão abandonar, irmãos, a fé genuína. Eles vão se apostatarem. Nesses tempos aí virão, apostatarão da fé. Vão abandonar e vão dar ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. É isso que eles vão fazer. Igreja. Aí afora, já na Europa, irmãos, já tem igreja adotando casamento homossexual. Tem, irmãos, aí fora na Europa. E se diz uma igreja cristã. Diz-se uma igreja cristã. Uma igreja bastante conhecida. Só que ela aqui no Brasil, ela não se curvou a essa doutrina de demônio. Essa doutrina de espírito enganador. Aqui no Brasil, essa denominação que também existe fora na Europa, não se dobrou. Não se dobrou.
Então é desta forma. A apostasia teológica é a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo. Eles vão rejeitar. E eu quero ler outro texto na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Eu quero ler com vocês. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus propósitos. Olha, irmãos, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira, irmãos, nos ouvidos, juntarão mestres para si, mesmos segundo os seus próprios desejos. E é desse jeito que a gente vê, irmãos, é desse jeito. As pessoas, muitas delas, elas não querem ouvir o verdadeiro evangelho. Muitas delas, irmãos, elas querem ouvir um verdadeiro, elas querem ouvir um evangelho de espíritos enganadores, espíritos, doutrina de demônio. Como assim, pastor? É aquele evangelho que não existe cruz, é aquele evangelho que não existe renúncia, é aquele evangelho que não existe dores, é aquele evangelho que você não abre mão da sua vontade, é aquele evangelho que você não nega o seu eu. É esse evangelho que é evangelho de espíritos enganadores. Essas são as doutrinas de demônios, porque o nosso Cristo, irmãos, ele foi sincero e verdadeiro para com o seu povo. Ele disse: neste mundo tereis, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Bendito seja Deus. Nós devemos abraçar o que a Bíblia diz para as nossas vidas. Ele nos promete segurança, paz, alívio, mas ele disse: eu vos deixei o exemplo para vocês seguirem. Eu vos deixei o exemplo. E no escrito do Evangelho de Mateus, Jesus disse: se perseguiram o mestre, quanto mais os discípulos. Irmãos, nós não devemos abrir mão do evangelho, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não vão suportar ouvir, irmãos, e dizer: não, ali eu não quero ficar, em tal canto eu não quero ficar, porque não dá para mim ouvir. Jesus começava a falar sobre a sua carne, sobre o seu sangue, e a multidão ouvindo, e disse: esse discurso é muito pesado, não dá para nós, vamos embora. E eles começaram a sair a multidão completa. Jesus então olhou para os seus discípulos e disse: vocês também querem ir com eles? Vocês querem ir com eles também? Aí Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Oh, irmãos, eu prefiro estar com meu Cristo e ter essa palavra de vida eterna. Eu quero estar com Ele, irmãos. Eu quero ter sinceridade no meu compromisso com Ele. Eu quero ter maturidade no meu compromisso com Ele. Certa vez me perguntaram, eu vou dizer, meu pastor me perguntou, pastor Jorge, ele me perguntou, quando ainda eu era jovem, se não me falha a memória, quando ainda eu era jovem, ele chegou, eu cheguei assim para cultuar na calçada, a igreja era na Pedro Ulisses ainda. Ele perguntou, estava ele e outro varão lá, um amigo, e disse: meu filho, qual é o melhor estágio para a vida do crente? Aí, irmãos, eu falei assim, buf, não era nem que eu tinha conhecimento não, eu disse: a maturidade. Aí ele disse: é isso mesmo, porque quando o crente está maduro, ele segue firme, seja na brisa, seja na tempestade, o crente continua firme, ele não abre mão da sua fé, ele não abre mão do seu relacionamento com Jesus, porque ele conheceu o seu Deus. Louvado seja Deus. Então eu quero ter, irmãos, um relacionamento profundo com Deus, eu quero ter um relacionamento de intimidade. Eu não quero aquele relacionamento, irmãos, que é papel de seda, não pode ver nem chuva. O papel de seda não pode ver chuva, irmãos, que ele se rasga todinho, ele se desfaz todinho. Eu não quero ter um relacionamento desse não, irmãos.
Eu quero ter um relacionamento robusto com meu Senhor. Eu quero ser maduro na fé, irmãos. E ser maduro na fé é entender que nem sempre nós vamos ter aquilo que nós queremos. Nem sempre vamos ter aquilo que nós queremos, irmãos. Porque não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ou não aqui não está agradável, ali não está agradável, ali não está agradável, está dando coceira no ouvido, ai, não dá para mim, eu vou para outro canto, porque eu quero ouvir um negócio que massageie o meu ego, eu quero ouvir algo que me coloque nas alturas. O que coloca você e eu nas alturas é a palavra do Evangelho pregada de forma sincera, é as verdades do Evangelho, irmãos, que nos deixa firmes e constantes, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós estamos assentados nas regiões celestiais. Louvado seja Deus! A Bíblia diz que nós temos, Ele nos deu a vida eterna. Olha que maravilha, olha que presente que ninguém pode comprar. Não existe tesouro na terra que possa pagar, irmãos. Então, queridos, o primeiro aspecto, eu quero dizer para vocês, da apostasia é apartar-se da teologia, é apartar-se do conhecimento de Deus, é não querer mais ouvir a palavra, é dizer, eu não quero mais não ouvir a sã doutrina não, chega para mim, é um negócio chato, eu não quero mais a palavra de Deus, eu não suporto mais ouvir, eu quero coisas agradáveis, eu quero outros ensinos. Muitos têm feito isso. Então é um dos aspectos, amada igreja, da apostasia, é o apartamento do conhecimento em relação a Deus. E eu quero entrar no segundo aspecto, a apostasia moral. Preste atenção, igreja amada. Aquele que era crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Eu quero ler com você Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías, capítulo 29, versículo de número 13. Bendito seja Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Por isso o Senhor, assim diz o Senhor, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Amados irmãos, se eu me aproximar de Deus somente de lábios e de palavras, Deus vai olhar para mim e vai enxergar o meu coração. As pessoas não conseguirão enxergar aqui dentro. As pessoas podem dizer, ele tem uma verdadeira adoração para com Deus. Ele tem uma verdadeira intimidade para com o Senhor. Por quê? Porque nós conseguimos enxergar os lábios, ouvir as palavras, só que nós não conseguimos enxergar o coração. Então nós podemos dizer, ele é um verdadeiro adorador, ela é uma verdadeira adoradora. E Deus olhar para nós e dizer, mas o seu coração está distante de mim. Mas os seus pensamentos não estão em mim. Apartou-se do Cristo vivo. Aquele crente que deixa de permanecer em Jesus, volta a ser escravo do pecado, da imoralidade. Deus está olhando para dentro de nós. Ele não quer ver somente os nossos lábios. Ele não quer ouvir somente as nossas palavras. Ele deseja que o nosso coração seja verdadeiro diante dele. Mas muitos irmãos apostataram-se na fé, igualmente o povo de Israel, que Isaías profetizou para eles. Muitos se apartaram e Deus olhou para eles e disse, vocês estão distantes de mim, vocês estão longe de mim, vocês conseguem
me honrar somente de lábios e de palavras, mas eu olho para vocês e o coração de vocês estão distante de mim. Em outras palavras, vocês se apartaram de mim, vocês apostataram-se na fé, vocês estão afastados de mim, o coração de vocês não está em mim. Nós temos que ter bastante cuidado com a apostasia moral, porque senão nós vamos nos enganar a nós mesmos. Vamos nos conformar em servir a Deus somente de lábios e de palavras, mas o coração não vai estar inteiramente em Deus. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, fazer só por fazer, servir a Deus só por servir, vir à igreja só por vir. Se você está assim, clame ao Espírito Santo para Ele mudar o seu ser, para Ele mudar o seu interior, porque Ele não quer isso de mim, Ele não quer isso de você, Ele quer um coração verdadeiro, um coração temente a Ele. Mas muitos irmãos na caminhada têm se enganado, eles têm servido a Deus somente de lábios, servido a Deus somente de palavras, mas Deus deseja de nós, Deus requer de nós um serviço, uma adoração que esteja também dentro do ser, dentro do seu interior, porque Ele está contemplando a nós. Não se conforme em servir a Deus somente de palavras, servir a Deus somente de lábios. Não, Deus quer completo, o ser completo, porque Deus está olhando para dentro de nós, irmãos. Não se conforme com a apostasia moral. E eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 6, versículo 15. Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 15. Olha o que a palavra de Deus nos diz. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornam-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonharam? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Para nós encerrarmos aqui, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso. Bendito seja Deus, irmãos, bendito seja Deus. Aí então, Paulo escrevendo aos romanos, ele vai dizer, olha, vocês não podem voltar a ser escravo do pecado, da injustiça. Vocês não podem apresentar os membros de vocês para servidão novamente, porque vocês foram libertos do pecado, vocês foram libertos da injustiça. Vocês têm que apresentar a Deus os membros de vocês para a justiça, para promover a santificação. Mas a apostasia pessoal, irmãos, leva o ser humano a tornar-se novamente escravo do pecado. E então entra esse aspecto que nós estamos vendo, que é o aspecto, é a apostasia
moral, que é aquele crente que deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Irmãos, abandona a sã doutrina, apostasia da teologia, do ensino para com Deus. Não quer mais servir a Deus, não quer mais louvar o seu bendito nome. Tem comichão nos ouvidos a ouvir a palavra. E agora oferece os seus membros para tornar-se novamente escravo do pecado. A apostasia moral chegou na vida da pessoa. Nós não podemos nos curvar. Nós não podemos deixar de vigiar. Nós temos que estar em alerta. Porque, irmãos, os espíritos de engano estão por aí, irmãos. Doutrina de demônio, irmãos, tem sido ensinada em púlpitos. Tem sido ensinado, não é? Pastor, o que é que o senhor está falando? Estou somente citando as Escrituras. Estou somente falando do que a palavra diz. Nós lemos Timóteo. Nós não podemos nos curvar. Aonde existe uma mensagem que não existe cruz, renúncia. Aonde existe um púlpito que não se prega sobre o abandono do eu, a renúncia dos desejos da carne, a crucificação das obras da carne, inclinar-se para o Espírito, viver para Deus, agradar a Deus. Aonde não existe, tenha certeza, são espíritos enganadores, é doutrina de demônio, é o que a palavra de Deus nos diz. Irmãos, que bênção é estudar a palavra, que bênção é aprendermos o Evangelho, que bênção é ouvirmos, e o nosso desejo é que você se torne mais firme, mais robusto na fé. O nosso desejo, a nossa vontade, o nosso propósito é que você ganhe maturidade na fé com Jesus Cristo, e que nada lhe mova do centro da vontade de Deus, que nada lhe tire daquilo que Deus tem para a sua vida. Nada, nenhuma circunstância, irmãos. Esse é o nosso objetivo diante de Deus, que iremos prestar conta das vidas que nós temos cuidado. Então que Deus continue nos abençoando. Quinta-feira nós damos continuidade a esse estudo maravilhoso sobre apostasia pessoal.